Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? 2 recadinhos bem rápidos, tá? Um é muito preocupante, na verdade, eu não gostaria de estar aqui dando esse recado, mas infelizmente em 60 dias no Rio Grande do Sul, em apenas 60 dias, que não se completaram ainda, 36 mulheres perderam a vida, vítimas de feminicídio. Para nós, homens de Deus, isso nos fere, porque nós entendemos o chamado da igreja e de nossa masculinidade para defender e proteger as mulheres. Então eu vou ensinar um gesto aqui que talvez vocês já conheçam e peço que vocês fiquem atentos quando estiverem na rua, que é assim, ó. Vamos fazer comigo? Ó. Se uma mulher fizer esse sinal próximo a você, ela está pedindo socorro. E é nossa tarefa e nossa obrigação divina defendê-la. Porque esse é o chamado da igreja, levar justiça também. Então a gente precisa estar atento, tá, gente? A gente precisa estar atento. E quem sabe, pela bondade de Deus, possamos chegar ao final do ano apenas com 36 vítimas, tá? O que é muito triste. O outro recado é para os pais, para os avós. Nós vamos começar agora um trabalho com as crianças. Nós vamos ensinar oração, né? As características da oração baseada pelo Pai Nosso. Então, traga seu filho, tá? Eu vi o material ali, vocês deviam ver o carinho que a irmã Cláudia preparou o material, o capricho. Então, a gente quer ensinar algo que é básico, fundamental na vida de todo discípulo de Jesus. Então, traga, você tem um vizinho, uma criança que você conhece, traga que a gente quer ensinar eles a orarem, tá? Porque eu, pessoalmente, o Elezur, eu acredito e vou defender isso sempre, que Deus ouve todas as orações. Porque Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é um Deus bondoso. Então você diz, não, aquela pessoa ali Ele não ouve, Ele ouve sim. E gostaria de dizer assim, filho, eu quero te ouvir, eu quero te atender, tá bom? Então, traga seu filho, por favor. Vamos abrir na carta aos Filipenses. As crianças, eu sempre me esqueço. Nossas crianças até 9 anos podem vir aqui à frente para a gente orar? Oi? Eu não ganhei beijo de vocês hoje. Pode dar um beijo? Ó, ciumento. Eu não ganhei beijo daqui também, mas nem vão pensar que eu sou beijoqueiro, né? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Vamos orar? Deixa que é bênção. Entendeu? É bênção, é bênção. Francisco, está garantido o futuro está garantido. Vamos lá. Vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade que temos de receber, Senhor, os frutos da Tua criação, nossas crianças, Pai. Pai bendito, Pai santo, quão grande responsabilidade temos em ensinar e viver os Teus caminhos diante deles. E é por isso que eu peço, Senhor, que o Senhor esteja nos capacitando como igreja para amá-los, para conduzi-los, Senhor, de forma que possam ver a beleza de Teu amado Filho Jesus Cristo. Que não seja o nosso testemunho, que muitas vezes é triste, mas que seja, Senhor, o Teu Espírito a falar com eles desde jovens. Os abençoe, que eles possam crescer em graça e estatura, Senhor, diante dos Teus olhos e dos nossos. Também te pedimos pelas nossas professoras, obrigado pela vida delas, obrigado pela oferta que elas dão, Senhor, todos os dias em amor às nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oro. Amém.
Mas estão... Isso é interessante, né? Porque não intimida o púlpito para elas, vocês viram? Elas não ficam intimidadas. Isso é excelente. Para elas é algo natural. Então, eu fico muito feliz. Estamos indo, pastor. Estamos indo. Excelente. Então, vamos lá. Peço que vocês abram na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. É um verso muito, muito, muito conhecido, tá? Eu acho que muitas vezes, no afã de ajudar, alguns pastores acabam não entendendo muito bem o texto, mas eles têm um propósito, mas vamos lá, né? Acabam, por exemplo, criticando a ansiedade, né? As pessoas que têm crise de ansiedade e tudo mais. Mas eu acho que essa noite, se Deus assim permitir, a gente vai olhar o texto de uma forma, digamos, mais dentro do contexto do livro e vamos entender o que Paulo estava falando aqui, tá? Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos, ou como ali está, preocupados, né, com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor, rendemos graças a Ti, porque por meio do Teu Filho, Senhor, Tu conheces as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas forças também. Te pedimos, Pai, humildemente, que nessa noite o Teu povo ouça a Tua voz, ouça os Teus ensinamentos, Pai, para que andem de forma digna ao chamado que tem e à vocação que tem. Obrigado, Pai, por Tua bondade, por Teu amor e por Teu cuidado. É no nome santo de Jesus Cristo que oro. Amém. Brevemente falando sobre Filipenses ele foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo, e Paulo estava preso em Roma, sua última prisão. E ele tinha um propósito nessa carta. Ele queria escrever aos Filipenses para apresentar para eles o exemplo de uma vida de um discípulo. O que caracteriza a vida de um discípulo de Jesus? Então é isso que a gente vai ver essa noite. Tá bom? Mesmo que amenizado pelas festas que envolvem o final do ano, há entre todos, uma preocupação sobre o amanhã, sobre o novo ano que chega. Como é que vai ser o ano, né? A gente vai ter muita alegria, vai ter muita tristeza, vão haver mais chegadas do que partidas, será um mais do mesmo, como se diz. E diante desses problemas que podem surgir, como resolvê-los? O interessante é que muitas pessoas, diante desses questionamentos, eles se viram para algo que se tornou também tradição ao final do ano, que é a Mega Sena da virada, né? Então, o pessoal vai lá, aposta, você vê entrevistas, grupos fazem investimentos surreais, né? 375 mil reais para poder ganhar na Mega Sena da virada, né? E tem gente que vai lá, humildemente, 6 reais, né? E aqui eu não estou discutindo a validade ou não para um cristão jogar na Mega Sena, eu só estou dando um exemplo aqui. Então, há pessoas, e entre elas cristãos também, que acreditam que a solução está aí. Ganhei na Mega Sena da virada, está resolvido os problemas, né? Vamos lá. Agora, queridos, tudo isso relacionado aqui é hipótese. Tudo que nós pensamos a respeito do futuro são hipóteses, são suposições. Por quê? Porque nada ainda aconteceu, é futuro, o próprio nome diz. E como o ditado popular diz, o futuro pertence somente a Deus. E graças a Ele que a gente não sabe o futuro, né? Imagina se soubesse. Paulo, como já falei, ele estava preso em Roma quando escreve a sua carta
aos filipenses. E não era uma hipótese. Era um fato consumado. E a sua vida futura também estava consumada praticamente. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que seu tempo neste mundo estava chegando ao fim. Mas mesmo assim, a carta aos Filipenses, ela não é uma carta que possui um tom de lamentação, de tristeza, meio Augusto dos Anjos, assim. Ó morcego que paira no fundo de meu quarto, tão sombria é a sua imagem. Não é assim. Ele não lamenta o futuro. O que domina ele ao escrever a carta aos seus irmãos de Filipos é alegria. É orientá-los a buscar aquilo que é excelente, aquilo que tem valor. Tanto é que a carta aos Filipenses, mesmo com esse contexto histórico, ela é considerada a carta da alegria. Ou a carta das coisas excelentes, aqueles irmãos mais antigos na fé. Paulo sabia que o futuro a Deus pertence. E mais do que isso, ele conhecia este Deus a qual o futuro pertence. Além disso, como homem, Paulo sabia o que era sofrer de todas as formas possíveis. E sendo assim, ele tinha autoridade para se identificar com seus irmãos de Filipos, que passavam naquele momento pela mesma situação. Mas não somente eles, tá? Ser cristão na época de Paulo, e ainda hoje em muitos lugares por esse mundo afora, significa abraçar uma vida de abandono, de perseguição, de renúncia e de faltas. Segundo organizações Portas Abertas, que faz o monitoramento da perseguição a cristãos no mundo, 13 cristãos são mortos por dia, hoje. Então, ao final desse dia, ao se encerrar 24 horas, 13 irmãos em Cristo perderam a vida. Agora, você diga assim, terrível isso, né? Agora, você imagina na época de Paulo, 60 depois de Cristo. No início da igreja, ser cristão não tinha o mesmo significado dos dias atuais aqui no Brasil, né? Vamos olhar para a nossa casa, não tinha o mesmo significado. Porque aqui no Brasil a gente vive uma cultura evangélica, onde ser evangélico é ter um nome e não necessariamente ser um discípulo de Jesus. Ser cristão, ser um servo de Cristo, ser um discípulo de Jesus, a época da igreja primitiva, significava estar exposto a uma rotina de perseguição e às vezes, e muitas vezes, colher todo tipo e forma de sofrimento. Ser cristão era decidir por ter uma vida inquietante e insegura. Era uma vida de inquietações e preocupações diárias. Ser cristão praticamente era fisicamente abdicar da própria vida e se expor todos os dias a perigos inimagináveis. Agora, claro que estas inquietações da vida, a respeito da vida, seja você cristão ou não, fazem parte da nossa natureza, da natureza humana. Ser humano envolve ser vulnerável a todos os azares e mudanças dessa vida mortal. E é em si mesmo algo que inquieta. E na igreja primitiva, a preocupação normal, a vida cotidiana que nós também temos, né? Ela se adicionava à preocupação de ser cristão em circunstâncias em que, porque é por esta causa, você podia perder a vida. E não apenas você, toda a sua família. Esta era a incerteza que assolava os filipenses.
E não era uma Mega Sena que ia resolver. Não. Não era dinheiro. Agora, e é um drama. Diante desse drama, Paulo não propõe algo que exigiria e exige grande espiritualidade. Não. Ou também não exige nada que te peça um grande conhecimento teológico. A solução apresentada é algo acessível a todos, como disse no início. Oração. Sendo assim, devemos observar com atenção aquilo que Paulo ensina nesse pequeno trecho que nós lemos. Considerando que essa passagem, segundo muitos, e sem margem de dúvidas, encerra a síntese da teologia paulina sobre oração. Você quer aprender o que é oração? Estude o Pai Nosso e preste atenção no que Deus vai nos ensinar hoje. Então, para que a gente possa compreender melhor e absorver o máximo possível de entendimento a respeito da oração, conforme Paulo, eu vou dividir de forma bem batista, em homenagem aos batistas, em 3 pontos. Primeiro ponto, vamos lá? Aqui Paulo sublinha algo muito importante ao iniciar o verso, muito importante. Primeiro, entenda isso, podemos e devemos levar tudo a Deus em oração. Podemos e devemos levar tudo a Deus em oração. Absolutamente tudo. Devemos sempre lembrar uma frase que eu gosto muito que diz assim: não há nada muito grande para o poder de Deus e nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. O Cristo que sustenta o universo é o mesmo Cristo que se debruça de uma forma figurada para ouvir você orando. O Cristo que é Senhor de todas as coisas, que é a estrela do amanhã, se debruça para ouvir a sua oração. Então, você pode levar tudo a Ele. Vamos tomar, por exemplo, uma criança. Vamos pegar um exemplo bem simples. Uma criança, ela pode levar em palavras tudo, seja pequeno, seja grande, a seus pais. Da mesma forma, nós, diante de Deus que se identifica como nosso Pai, podemos levar tudo a Ele também. Porque Ele nos adotou em Cristo Jesus. E agora somos seus filhos. A distância, aquela distância, meu Deus está lá em cima e eu estou cá embaixo, foi desfeita pela cruz. Agora estamos diante de Deus sim, de um Deus todo-poderoso, onipotente, criador dos céus e da terra, mas também de um Deus cuja essência é amor. Portanto, a gente não tem mais que temer. A gente tem que se alegrar nessa comunhão, cuja base é o amor de Deus que está em nós, em Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Uma criança tem absoluta segurança de que tudo que lhe acontece é de interesse para o seu pai e para a sua mãe. Seus pequenos triunfos e bobagens, seus ferimentos e machucados, e tudo aquilo de que gosta, conta aos seus pais sem duvidar que vai ser ouvido, e no mínimo, vai ser ouvido com atenção e agrado. E é exatamente assim que nós devemos nos comportar diante de Deus. Pois é assim que Ele deseja se relacionar conosco. Algo que me chama muito a atenção, quando eu leio Gênesis, é que Deus se aproximava de Adão para conversar com ele. O Deus que tudo vê, que nada se omite. O Deus que conhece passado, presente e futuro, é o Deus que vinha ao encontro de Adão para perguntar para ele: e aí, como é que foi teu dia? E ele fazia isso com muita frequência, porque depois o texto vai dizer assim, que eles, ouvindo os passos de Deus, eles sabiam quem vinha.
Você só conhece os passos de quem você conhece, tá? Estou fazendo aqui, romantizando um pouquinho, tá, gente? Então, daqui a pouco vai ter gente, não, mas há uma análise textual aí que a gente tem que fazer. Não, mas para você entender. E é exatamente assim que precisamos nos relacionar com Ele. Para Deus, tudo o que nos envolve tem importância para Ele. Nada é relevante para aquele que é o sustentador do universo. Nada mesmo. Seu desejo é que entendamos isso e que ao orarmos, nossos corações se derramem em sinceridade diante dele. E eu pergunto para você, você tem sido sincero em sua oração? Quando você está sofrendo, você tem lamentado e não murmurado? Você tem lamentado para ele dizer, pai, tá difícil, eu queria entender os propósitos que estão por trás disso. Segundo ponto. Quando estamos diante dos nossos medos, e todos nós temos medo, a gente pode, sem hesitar, oferecer nossas súplicas e nossas petições. Nada nos é impedido diante do seu amor e compaixão. A gente pode orar por nós mesmos de forma... E eu já fiz muito isso, né? Em momentos de aflição, orei muito. Só lembrava de mim. Desculpa, irmãos, mas eu só lembrava de mim. Na hora da dor é difícil. A gente... Quem nunca, como diz, né? A gente pode orar pelo perdão do passado, das coisas que somos lembrados, pelas coisas que necessitamos hoje, e pela ajuda e direção para o futuro. Podemos e devemos. Observe o Pai Nosso. Completo, perfeito, sublime. A gente pode levar nosso próprio passado, nosso presente, nosso futuro. A gente pode levar aquilo que nos envergonha. Nós podemos levar a Ele nossas necessidades, nossos temores e colocar tudo diante do seu trono. Não há nada que seja de irrelevância para Ele. Tudo importa quando se trata de nós, de nossas incertezas principalmente. Há da parte de Deus, queridos irmãos, eu quero que você entenda isso, isso é muito importante. Há da parte de Deus um interesse em cada parte de nossos sentimentos, sejam eles sentimentos nobres ou não, sejam eles sentimentos de fortaleza ou insegurança. Ele entende bem isso, pois por meio de Jesus Cristo, nós temos um mediador que experimentou toda a nossa humanidade, em toda a plenitude, com exceção do pecado. Antes de ser crucificado, Jesus orou e disse, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. No momento de dor, ele se curvou diante daquele que ele sabia que iria ouvi-lo e se derramou em súplica. Você entende o que é? Vou abrir um parênteses, diferença de súplica e lamentação ou não? Súplica, lamentação e murmuração. Vamos pegar lamentar. Lamentar é você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, tem sido sofrido essa minha vida. Eu luto, mas tem sido difícil. Tenho procurado emprego, mas as portas não se abrem. Mas eu confio em Ti. E sei que no momento oportuno, Senhor, eu vou aprender o que está acontecendo. Isso é lamentar. Murmuração. Eu estou sem emprego porque Tu não me ajuda. Na verdade, a culpa é Tua. Possivelmente, o Senhor está fazendo isso comigo porque lá em outubro de 2019 eu não te dei o dízimo. Isso é murmurar. Leiam Salmos, né? Salmos, livro de Lamentações. Essa é a diferença. Fechei parênteses, tá? Agora há também mais aqui.
como disse, podemos orar por nós, mas também devemos e podemos orar pelos outros. Pedir pelo cuidado de Deus a todos aqueles que estão perto de nós ou longe de nós, e que permanecem para sempre em nossa lembrança e em nossos corações. Pois para Deus importa sim, queridos irmãos, não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que queremos bem. Deus, em sua bondade, não deseja apenas nos abençoar. Ele deseja também que sejamos canais de bênção a todos, e a oração é o início desse derramar de bênçãos. Quando você dobra o joelho, chuvas de bênçãos caem dos céus. Creia nisso. Creia nisso. Cura, libertação, alegria derramada. Porque aonde o Senhor se move, onde o nosso Deus se move em seu espírito, coisas maravilhosas acontecem. Terceiro ponto. Agora, não é apenas pedir, né? Até agora a gente só pediu. A gente também deve ser grato. Paulo adiciona no texto, a ação de graças deve acompanhar habitualmente a oração. Habitualmente. Era a convicção que toda oração deve sempre incluir a ação de graças. O cristão, ele deve sentir que toda a sua vida está como suspensa entre as bênçãos do passado e as bênçãos do presente. Não podemos simplesmente aceitar que as nossas orações sejam listas de compra. Me dá, me dá, me dá. Em primeiro lugar, a oração deve incluir ações de graças pelo maravilhoso e grande privilégio de que podemos orar. Jamais esqueçamos de dar graças pelo privilégio de podermos levar, como vemos aqui, tudo e todos a Deus mediante oração. Nós temos com quem contar. Não estamos sós em nenhum momento, em nenhuma situação. E por isso, Paulo insiste em que agradeçamos tudo, tanto as risadas quanto as lágrimas, as tribulações como as alegrias, as derrotas como as vitórias. Como ele mesmo disse, em tudo dai graças. E como ele vai falar para o Timóteo, Timóteo, o seu amado filho na fé, eu já passei por tudo nessa vida. Perseguições, prisões, açoite, até uma cobra me mordeu, uma víbora. Mas eu me alegro nesse Deus que me chamou. E eu me alegro exclusivamente neste Deus, porque eu sou dele e ele é meu. E assim será eternamente. Agora, tem algumas pessoas me olhando, né? Em teoria parece fácil, pastor. Mas não é. Eu sei que não é. Principalmente porque nossas mentes são facilmente afetadas pelas circunstâncias e inquietudes da vida. Me recordo de uma frase do pastor Charles Spurgeon que diz: nós somos propensos a gravar nossas bênçãos na areia e nossos dramas no mármore. Orar, lembrando de tudo isso, não parte de querer. Mas ele surge da implicação de duas coisas que eu acho que interligadas em nossos corações são necessários para que isso aconteça. Uma, como vimos agora, a gratidão, e a outra é uma submissão à vontade de Deus. Somente, queridos irmãos, quando estamos profundamente convencidos de que Deus faz com que tudo contribua para o bem, experimentemos uma perfeita gratidão em nossas orações, pois entendemos que, se ainda não temos, é porque realmente não necessitamos o que pedimos. E quando aceitamos isso, assim demonstramos submissão à vontade de Deus e não a nós. Pode parecer palavra de conformação, né? Algo que muitos inimigos do evangelho alegam, mas não são. Sabe por quê? Porque orar
Orar é um ato de fé. Ou seja, é o ato de alguém que confia que Deus é quem diz ser. Fé é um ato de confiança, que confia que Deus é quem diz ser e irá fazer aquilo que Ele promete fazer por meio de seu Filho Jesus Cristo. Isso é fé. E Ele diz, queridos irmãos, vários textos nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ele diz em todo momento que nos ama sobremaneira. E não apenas diz isso, como provou isso por meio da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Você quer a definição real, verdadeira e pura de amor? Olhe para a cruz do Calvário e você vai entender. Agora, também é importante lembrarmos de 3 coisas ao orar, tá? Que estão aqui incluídas nesse ensinamento de Paulo. Primeiro, e não esqueça jamais disso, o amor de Deus sempre procura e deseja o melhor para os seus filhos. O amor de Deus sempre procura e deseja o melhor para os seus filhos. A sabedoria de Deus é a única que conhece o que é melhor para nós. A única. E o poder de Deus só permite que aconteça o melhor para nós. Sempre. Aquele que ora com fé, aquele que ora com confiança no amor, na sabedoria e no poder infinito de Deus, então recebe não a solução para tudo. Você não vai ganhar um bilhetinho da Mega Sena, da virada. Mas você receberá a tão maravilhosa paz de Deus em seu coração. A famosa paz que eu desejo para você. Paz e graça. E essa paz de Deus não é aquela paz momentânea, sabe? Quando você está na fissura por um chocolate, e aí você degusta, né? Tem gente que não gosta de chocolate, mas você pensa em algo que você gosta e diz, que delícia essa sensação. Que logo some e aí quando você viu, você comeu uma caixa inteira de bombom, né? Não é essa sensação, não é momentâneo. Ela permanece nos nossos corações, em sentinela, em guarda. O interessante é que o termo que o apóstolo Paulo usa aqui no texto tem a ver com essa questão de guarda militar, de prontidão. Sabe, o soldado que fica em prontidão, é isso que ele está dizendo, essa paz ela está em prontidão, ela está te esperando. Ela não é uma sensação passageira, ela é um companheiro permanente no seu coração e na sua mente, como ele diz. Ela está alerta, ela está pronta a nos consolar e animar em cada incerteza. Então, ao encerrar seu ensino, Paulo declara que essa paz, a paz de Deus, ultrapassa todo entendimento. Agora, isso não significa que a paz de Deus é um mistério, de tal forma que a mente humana não vai entendê-la, o que também é um pouco de verdade, né? Deus é transcendente. Mas significa que a paz de Deus é tão preciosa, tão magnífica, que o entendimento humano, com toda a habilidade que tem, com todo o conhecimento que tem, e com toda a profundidade, jamais pode inventá-la, encontrá-la ou produzi-la. Por exemplo, lamentavelmente, as drogas. Muitos buscam nas drogas o quê? Paz de espírito. Só que eles voltam a usar de novo. Porque essa paz não é uma paz permanente. E assim nós podemos ir. Álcool, que é uma droga também. Às vezes, o doce, comida, esporte, jogo. Essa paz está absoluta, inteiramente, mais além de toda a capacidade do homem. O homem não pode obter por si mesmo, pois essa paz não é produto, como disse aqui, de criação humana. Ela é um dom de Deus, como está declarado no texto sagrado. O caminho rumo à paz, a essa paz tão maravilhosa, é levar tudo
E a fórmula é levar tudo o que é nosso e a todos os que são nossos e depositá-los confiadamente nas mãos de Deus. Seu jugo está pesado? Seu jugo está difícil? Lembre-se das palavras de Jesus Cristo. Venham a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos... Querido irmão, por que você leva esse peso todo com você? Você não entendeu ainda? Por que você leva essa dor, esse sofrimento, essas incertezas em seu coração? Entregue para aquele que conhece todas as coisas, aquele que vai andar contigo, que quer dividir o fardo com você. Para que sofrer sozinho? Até quando você vai andar essa jornada chamada vida sozinho? Se há um Deus que diz, venham a mim e eu vos vou aliviar, eu vou andar com vocês, pois meu jugo é leve. Não estou dizendo aqui que você não vai ter problemas, tá? O pastor Elezur lá diz que não tenho mais problema se orar. Não, não é isso. Estou dizendo que você vai ter paz em meio à fornalha de fogo, à cova dos leões, o mar que não se abre. Eu quero concluir com um convite a você. Nesse iniciar desse novo ano, deixe suas dúvidas e as suas incertezas nas mãos de Deus. As entregue a Ele em oração. Nós temos toda quarta-feira aqui um culto, uma celebração onde a gente ora bastante. Nós temos uma turma de irmãos que, de forma bondosa, usam do seu tempo e ofertam o seu tempo para orar pela Igreja de Cristo e por você, se você precisar. Nós somos aqui 4 pastores que amam a oração. E a gente está disponível para você. Está difícil, irmão. Vamos dividir o fardo. Você não está sozinho. Ah, Deus eu não vejo. Mas o Elezur você vê. Reginaldo você vê. Caio você vê. Reinaldo você vê. Chama. São 4. Um vai dar jeito. Tem para todo gosto. Tem o alegre, tem o mais da lamentação, tem o mais sério, tem o muito engraçado. Acredite ou não, o Caio é muito engraçado, né? É muito engraçado. Ele é muito engraçado. Então, tem para todo gosto. Mas não ande sozinho. A maior dor que um pastor sente no coração é quando descobre que tem um irmão lutando há tempos. E aí você é o último a saber. Aí diz assim, nossa, por que você não me falou? Você me abraça no culto, você me chama de pastor querido, mas você não me falou. Eu queria andar com você, eu queria estar chorando com você para poder me alegrar com você também. Por favor, nesse novo ano que se inicia, não deixe suas dúvidas, incertezas no seu coração. Entregue nas mãos de Deus, as entregue a Ele em oração. Aprenda a confiar naquele que concedeu tudo até agora para você e não vai deixar de te conceder aquilo que realmente é necessário para essa vida. Não esqueça disso. Deus não te amou porque você é amável. Deus te amou porque Ele é amor. Quando Cristo se entregou no madeiro e sofreu por mim e por você, eu e você éramos inimigos dele. Inimigos, blasfemos, adversários. O que é mais necessário que Ele faça para você? Olhe para Ele. Ele deixa a glória dele. Jesus deixa a glória dele. A glória eterna ao lado do Pai e do Espírito. E habita entre nós. Experimenta nossas dores, para que quando você se curvar diante dele em oração, ele diga, meu amigo, levante-se, eu te compreendo, porque eu sofri como você sofreu. Eu sou um com você. Entenda isso. Você não está sozinho. Agora, depois de orar,
Então, confiar, planeje e execute. Não há fé sem ação. Não se engane. Não é apenas ficar ajoelhado. Levante, lave seu rosto, coloque um perfume e vá à luta, porque o Senhor está diante de você. Nós passamos agora por um frenesi coletivo e você talvez não seja muito ligado, mas eu acompanho muito relacionado à Mega Sena da Virada. Foi uma loucura. No meu trabalho, o pessoal faz bolão, aí me convidaram para fazer bolão, né? Aí, há coisas que são coisas da fé. Então, fé você não explica, você não justifica, né? E eu só dizia assim, eu não vou participar porque eu não quero ser rico. Aí um dizia assim, mas tu é louco? Eu digo, não sou louco, eu só não quero ser rico. Eu digo, mas como assim? Eu digo, não. Se eu ganho um negócio desses, eu vou ter problema. Vou ter problema, né? Vou ter problema, que é muito dinheiro, principalmente a parentada, né, irmão? A parentada aparece primo do sobrinho do amigo, né? Como é que eu vou justificar? Eu falei para um deles, como é que eu vou justificar chegar para o pastor Reginaldo e para o Davi e dizer assim, ó, eu tenho um dízimo para dar e eu queria ver como é que eu faço, né? Não, mas faz ali, faz o Pix. É que não dá pelo Pix. Tá, mas por que não dá pelo Pix? É tipo 100 milhões, então fica meio ruim fazer um Pix de 100 milhões, né? O gerente quer falar com vocês. E aí, faz o quê, né? Aí faz a assembleia, aceita ou não aceita o dízimo do pastor, que veio da jogatina, né? Então, aí eu disse assim, então esse tipo de problema eu não quero. Então, para evitar o problema, eu não jogo, né? Vou no meu dízimo ali, fraquinho ali, mas não é 100 milhões, mas dá uma mão e vamos nessa, né? Vamos feliz assim. Eu disse para eles, eu não quero mesmo. Até que um disse assim, tu não quer porque tu é crente, né? Eu digo, não, já disse, a causa é que eu não quero me incomodar com ninguém. Não, mas é que realmente há uma coisa que Deus deu no meu coração, que eu sempre pedi para Ele, é satisfação. Então, não me interesso muito por isso mesmo. Então, esqueça a Mega Sena da Virada. O mundo acha que dinheiro é a solução para tudo. O mundo acha. Então, desejar em um ano novo bilionário, entrar o ano novo como um bilionário, é compreensível para quem deposita esperança naquilo que o mundo pode dar. Agora, o curioso é que a probabilidade matemática de se ganhar na Mega Sena da Virada é de 50 milhões para 1. 50 milhões para 1, você não faz ideia. É mais fácil você tirar uma moeda para cima e ela cair de lado do que você, segundo alguns matemáticos mais temerosos sobre isso, é praticamente impossível pela matemática. Agora, queridos irmãos, algo que você tem que se alegrar por isso. Agora, já para nós, filhos de Deus, a probabilidade de Deus nos sustentar e de Deus nos conduzir nesse ano que se iniciou é de 1 para 1. 1 para 1. Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir, Ele vai te amparar, Ele vai te fortalecer. Depois, se ao final do ano isso não acontecer, você vem aqui que eu troco o meu nome. Eu estou a fim de trocar o nome, porque Eliezer não é um nome muito comum, então tá. Estou brincando. Porque eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Sabe por quê? Pois o que faz Deus agir é seu amor infinito, sua graça abundante e sua misericórdia sem fim. É isso que o move. Talvez você ainda se sinta inseguro, apesar de tudo que eu falei aqui. Mas quando isso acontecer, irmão, seja agora, ou seja no futuro, volto a dizer para você, olhe para a cruz, pois nela
a maior incerteza da humanidade foi desfeita. Foi na cruz, por meio da morte de Jesus Cristo e por meio da sua ressurreição, que a morte foi vencida para todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor de suas vidas. Então, ao adentrar esse novo ano, não foque nas incertezas, se entregue ao senhorio de Cristo e, movido pela fé, invista na oração e receba essa paz que somente Deus pode dar para você. Amém? Vamos orar. Pai bendito, quão grande graça e misericórdia Tu manifesta, Senhor, sobre nós, por meio da Tua palavra. Permita, Pai, que o Senhor fale a nossa mente, ao nosso coração, e que durante o decorrer de 2026, independente das situações, nós tenhamos, pela fé, essa forte convicção, Senhor, de que o Senhor irá nos conceder tudo aquilo que é realmente necessário para nós. Que, como Teus servos, como os Teus discípulos, sejamos conhecidos por nossa plena dependência no Teu amor, na Tua graça e na Tua bondade, na Tua sabedoria, Senhor. Permita, Pai, que nossas vidas glorifiquem o Teu nome, aonde estivermos, da forma que estivermos e como estivermos. Por favor, Pai, Te pedimos essa bênção, em o nome de Jesus. Amém.